Glória a Deus. Queremos cumprimentar todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham por esta live, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez perante a presença do nosso Deus, para exaltá-lo, para glorificá-lo. E mais uma vez nós estamos aqui nesta noite, bem verdade que não presentes em corpo físico, mas unidos em um mesmo propósito, unidos no mesmo objetivo, que é exaltar e adorar o Deus que é bendito e o Deus que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Se estivéssemos no dia comum aqui, com certeza estaríamos assentados ouvindo a palavra de Deus aqui num culto de ensinamento. Todavia, como o momento não nos permite isso, os irmãos dentro de seu lar, dentro de sua casa, eu vos convido nesse momento a nós nos deleitarmos nas verdades da palavra de Deus, e convido você e toda a sua casa, toda a sua família, amigos que nos acompanham, tanto da cidade de Cunha como fora dela, que você se junte com a sua família nesse momento e abramos o texto bíblico na primeira epístola de João, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2, e o verso de número 14. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra de Deus ainda é vida para a igreja, a palavra de Deus ainda é vida para nós. Glória a Jesus. Primeira carta ou primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2 e no verso de número 14. O texto bíblico nos diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E eu repito novamente o versículo de número 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém e amém. Amados irmãos e amigos que nos acompanham pela plataforma digital, nesse momento, ao olhar para o texto bíblico, ao olhar para o texto sagrado, ao olhar para a epístola universal que o apóstolo João vai escrever à igreja de Cristo, ao rebanho de Deus na terra, admoestando-os, ensinando-os, redarguindo-os e edificando-os com o ensinamento doutrinário e prático do cristianismo, mostrando a igreja do Senhor e procurando trazer a ela princípios práticos de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã de crescimento espiritual, de desenvolvimento em comunhão com Deus Pai e com o Senhor Jesus. O apóstolo João, ele vai dirigir palavras e esta epístola à igreja do Senhor na terra, já formada naquele tempo, no primeiro século da igreja, conhecida naquele tempo como a igreja primitiva. É bem verdade que, mesmo falando nós que a carta ela foi escrita com o objetivo de mostrar ensinamentos à igreja universal, todavia é importante nós sabermos que, por mais que aquilo que João escreveu até hoje, depois de séculos, depois de milênios, até hoje vem sobre nós com grandes e poderosos ensinamentos, naquele tempo, naquele período, neste momento de escrita, a carta que João está escrevendo está se direcionando a alguns irmãos da Ásia Menor. Há quem diga que principalmente aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. O apóstolo João, ele vai escrever à igreja,
E existe ainda algumas discordâncias, aonde alguns chegam a dizer que não é o mesmo João que escreveu o Evangelho que tem escrito esta epístola. Todavia, esta hipótese cai por terra quando nós olhamos para a própria estrutura literária da epístola e também do Evangelho. Se olharmos para o capítulo de número 1, verso de número 1, nós vamos ver a semelhança com que a escrita ou a compostura literária vem sendo demonstrada e como isto vem sendo estruturado em ensinamento à igreja. No capítulo 1, verso 1 da epístola, esse João vem dizendo o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e os que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. É o mesmo João que lá no Evangelho, no capítulo de número 1, verso de número 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No capítulo 1, verso 1, João ele diz que nós temos visto com os nossos olhos, e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Agora perceba, quando João diz que as nossas mãos tocaram a palavra da vida, e quando João diz que os nossos olhos viram a palavra da vida, João, ele talvez poderia explicar em outras palavras como o fez no Evangelho, quando ele disse no capítulo de número 1 da seguinte maneira: e o Verbo que estava no princípio com Deus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Se nós vermos a estrutura tanto do Evangelho como da Epístola, nós vamos perceber que a estrutura literária comprova que é a mesma pessoa que escreve tanto uma como a outra, e é dentro desta mesma graça, é com esta mesma revelação que João vem mostrando à igreja a imagem do nosso Cristo e o poder do nosso Jesus, aonde a igreja deveria estar firmada. Pastor Samuel, parece que quando eu vejo os escritos de João, parece que existe em um momento uma contradição naquilo que o próprio João diz, porque João, ele chega a dizer que ninguém pode ver a Deus, porque a nossa compostura física, Isaías, não tem capacidade de enxergar a glória de Deus e permanecermos vivos. Então João diz: ninguém consegue ver a Deus. João diz na sua epístola: ninguém tem visto a Deus. Todavia, no mesmo livro, parece que uma evidente contradição aparece, ou uma suposta contradição aparece, porque João diz que aquele que obedece os mandamentos do Senhor, e aquele que guarda os mandamentos do Senhor, este tem visto a Deus. Agora a questão fica: é possível o homem enxergar a Deus ou não? Mas se nós formos analisar a maneira como João vem escrevendo, e se conectarmos toda esta estrutura ao que ele mesmo disse em João, no Evangelho, capítulo 1, nós vamos entender algo divino, porque no capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz e refere-se a Cristo como o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo encarnou entre nós. Cristo, ele toma e tem a imagem, e é chamado, considerado e posto como Verbo. A palavra verbo ali em João, no grego é logos, é o logos de Deus, mas não é somente o significado de palavra de Deus, não, a própria palavra logos também, se analisarmos o seu contexto, vai nos mostrar que quando João disse que Jesus era o Verbo de Deus, ou a palavra de Deus, João também estava dizendo que Jesus, aquele que estava no princípio com Deus e encarnou entre nós, é a própria expressão de Deus, é a própria
é a expressa presença de Deus revelada, de maneira que Deus não pode ser visto por ninguém. O Deus eterno que se assenta sobre um alto e sublime trono não pode ser visto por ninguém, porque nenhum homem suportaria olhar para ele e continuar vivo. Todavia, aqueles que olham para Cristo enxergam a imagem visível do Deus que é invisível, porque Cristo é a revelação plena, é a revelação clara, e Cristo Jesus, Ele é o verbo e a expressão exata de quem realmente é Deus. Cristo é a imagem exata do que é a plena vontade de Deus. É João que vem escrevendo, e João vem escrevendo à igreja, em um momento em que falsos profetas estavam entrando pelo meio da igreja, e procurando colocar dissoluções doutrinárias. Falsos profetas, aqueles que nós chamamos de gnósticos, entraram pelo meio da igreja, tentando tirar a verdadeira fé do povo de Deus, negando a divindade e a humanidade do nosso Cristo, e tentando arrancar as verdades de Cristo do coração da igreja do Senhor. Mas João, quando vai escrever à igreja, no capítulo de número 2, por exemplo, e no versículo de número 20, nós encontramos o apóstolo dizendo à igreja: irmãos, igreja do Senhor, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Ou seja, João estava dizendo à igreja: a unção do Espírito e a presença do Espírito está em vós, de maneira que o discernimento do Espírito testifica o que realmente é verdade no meio de vós, de maneira que os falsos profetas não podem vos enganar. João vem escrevendo, e João não fala somente como um pastor fala aos ouvidos de um rebanho, mas João fala assim como um pai fala ao coração de seu filho. João fala com um amor tão grande que no capítulo 2, verso de número 1, o apóstolo escrevendo à igreja, ele diz: meus filhinhos, não pequeis, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, saiba, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A comunhão, a proximidade que João tinha com a igreja era tão grande, que João não chamava eles apenas de irmãos. João olhava para eles e dizia: meus filhinhos. Agora, se nós formos analisar o capítulo de número 2 e o versículo de número 14 que ora lemos, existe uma palavra aqui nesse momento, que muitos podem olhar e dizer que é uma palavra direcionada apenas a um grupo jovem, mas não é. Na verdade, existe uma revelação dentro da primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14, porque João vem escrevendo e ele diz da seguinte maneira: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Perceba, quando João, ele usa da expressão, e é sobre esta expressão que eu quero me deter aqui nesta noite, para meditarmos na palavra de Deus, dentro dos minutos que nos restam. É quando João usa a seguinte expressão: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e por isso, como resultado, vocês já venceram o maligno. Isaías, existe 3 afirmativas feitas aqui pelo apóstolo. A primeira é: sois fortes. É uma afirmativa que ele vem dizendo: vocês são fortes. Por que causa nós somos fortes? Aí vem a resposta na segunda afirmativa: e a palavra de Deus está em vós. E como resultado, a última afirmativa é: e já vencestes o maligno. Existe um caminho que nós, como igreja do Senhor, precisamos entender. Existe um processo pela qual nós precisamos entender, e entendemos quando nos deparamos com o texto bíblico.
aonde habita a força da igreja, aonde habita a fortaleza do povo de Deus? Dentro da alma, dentro do coração. Quando a palavra de Deus está em nós, então o inimigo não consegue parar diante do povo de Deus, porque pelo poder da palavra, a igreja e os servos do Senhor seguem avante, vencendo muralhas, vencendo barreiras, ultrapassando territórios dominados, e ali existe a vitória do povo de Deus, quando se baseia na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para o coração daqueles que nos ouvem pela plataforma digital. Só existe uma forma das tentações, só existe uma forma do inimigo, do adversário e do poder maligno ser derrotado e vencido por nós. É pelo poder da santa e gloriosa palavra de Deus. Olha o que João escreve, eu acho interessante. Ele diz: vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vós. Pastor, João não disse que a palavra estava apenas com eles, porque a palavra estar comigo, ela pode estar na minha mão. A palavra estar comigo, Isaías, ela pode estar na minha casa. A palavra estar comigo, ela pode estar no meu bolso. A palavra estar comigo, ela pode estar dentro de uma bolsa. A palavra estar comigo, pasme vocês, ela pode também estar na estante da minha casa juntando poeira. A palavra estar comigo, ela também pode estar aberta no Salmo 91, durante 10 anos do lado da minha cama. Mas o poder e a verdadeira vitória da igreja não é a palavra estar apenas conosco, mas é a palavra estar em nós. A palavra em, tanto no hebraico como na própria língua portuguesa, ela revela uma verdade divina. A palavra em significa aquilo que está pelo lado de dentro, aquilo que se introduz, aquilo que está no lado interior. Quando João disse: vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vós, João estava dizendo à igreja: a vossa fortaleza vem quando o poder da palavra habita dentro da vossa mente, quando o poder da palavra habita dentro do vosso coração. Rua prova para mim na Bíblia, eu provo no próprio livro dos Salmos, capítulo, ou melhor, Salmos de número 119, porque não tem capítulos, é um livro de inário judaico. Mas no Salmo de número 119, verso de número 11, o salmista diz da seguinte maneira: pastor, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra estiver apenas na minha mão, ou apenas na estante da minha casa, ela pode estar comigo, todavia eu serei derrotado. Agora, se a palavra está dentro do meu coração, nenhuma fortaleza contrária para diante da minha vida, e nenhuma fortaleza contrária para diante do povo de Deus, porque a palavra está em nós. E eu acho tão interessante nisso, que a Bíblia fala de 2 homens, Isaías, que Jesus, que o próprio Deus olhou para eles e não pediu para eles apenas andarem com um livrinho, porque existe um livrinho na Bíblia que somente 2 homens conheceram nas revelações proféticas, Ezequiel e João. Foram 2 que viram Deus dizendo a eles: pega do livrinho. E o livrinho, pastor, não podia ficar somente na mão. João, quando viu na revelação o livrinho, se João carregasse ele na mão, talvez Domiciliano poderia matá-lo e queimar o livrinho. Nesse momento, eu imagino nesse momento o Senhor olhando para João e dizendo: João, na revelação divina, dizendo a ele: o livrinho não vai ficar somente na tua mão. Faz o seguinte: come do livrinho e coloca o livrinho para dentro, porque na sua boca vai ser doce como mel, mas lá dentro vai ser amargo. Come do livro. Aonde está o poder e a fortaleza da igreja? Não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. O maligno vem, a tentação vem, mas quando vem, o poder da palavra já criou fortaleza dentro de nós. Aleluia. Eu acho interessante que parece-me que existe uma conexão tão grande nisso aqui, que quando eu olho os irmãos que estão na sua casa,
Se você pegar a sua Bíblia como um bom bereano, examinando as Escrituras para ver se é exatamente isso que a Bíblia diz, quando eu vejo João dizendo, a palavra de Deus está em vós, então vocês podem vencer o maligno, pastor. Sabe o que eu também vejo aqui? Parece que o texto de Mateus capítulo 4 salta na Bíblia, Isaías, e vem para diante do meu rosto. Eu olho para o texto de Mateus capítulo 4 e eu vejo o momento da tentação de Jesus. Jesus foi levado para o meio de um deserto, conduzido pelo próprio Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, lá estava ele. A Bíblia Sagrada diz que Jesus fica 40 dias sem comer e sem beber. Depois de 40 dias, e eu repito, depois de 40 dias o diabo veio tentá-lo. O diabo não tentou ele durante os 40 dias, mas o diabo esperou Jesus chegar no ponto mais fraco de vulnerabilidade para tentá-lo depois. A Bíblia diz que depois de 40 dias, tendo Jesus jejuado e tendo Jesus ali estado em extrema fraqueza física, o diabo chegou para lançar algumas tentações a Jesus. E sabe o que o diabo vai propor para Jesus? Primeiro ele olha para Jesus e diz da seguinte maneira, olhando para Jesus, ele diz: se tu não és filho de Deus, aí tem pedras, transforma estas pedras em pães. Jesus olhou para o diabo e disse: eis que está escrito. A palavra, pastor, não estava apenas com ele, a palavra estava dentro dele. Eis que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo pega Jesus novamente, e a Bíblia diz que o diabo vai fazer uma segunda proposta. Abre como que em um painel muito grande e mostra para Jesus todas as glórias do mundo, mostra para Jesus todas as belezas, todo o poder, toda a fama, e diz a Jesus: se você prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Jesus olhou para o diabo e disse a ele: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O diabo levou Jesus no alto de um monte, no pináculo, e disse para Jesus: pula-te daqui abaixo, porque está escrito na lei, está escrito na lei na seguinte maneira: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Lá no Salmo 91, Jesus olhou para ele e disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Todas as provas que o diabo tentou derrubar Jesus venceu. E a pergunta é: por que Jesus venceu? Porque a palavra não estava apenas com ele, mas a palavra estava nele. O diabo veio e Jesus disse: está escrito. O diabo olhou para Jesus e disse: faça. Só que Jesus permaneceu na obediência àquilo que Deus, o Pai, queria a ele. E Jesus venceu todas as tentações, porque a palavra estava nele. Diferente de Adão e Eva, Eva foi enganada pelo próprio distorcer da palavra, enquanto que Cristo venceu pelo poder da palavra. A vitória da igreja, a força interior da igreja, sempre estará em guardar a poderosa palavra do Senhor. O poder da igreja sempre estará em guardar a verdade da palavra de Deus. E eu acho algo interessante, porque estudando um pouco a Bíblia, e olhando e vendo Jesus dizer ao diabo da seguinte maneira: está escrito. Quando o diabo olhou para ele e mostrou todos os reinos do mundo, Jesus disse a ele da seguinte maneira: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Pastor, na cultura judaica, todo judeu, todo menino, toda criança, quando ia para a escola judaica, a primeira coisa que ela aprendia era recitar essa lei. A primeira coisa que uma criança aprendia era recitar a lei de Deuteronômio, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Por quê? Porque a idolatria, depois do cativeiro, era inaceitável dentro de Israel. Nem sequer as chamas
da Inquisição espanhola fizeram com que um judeu se dobrasse. Nem sequer no próprio período bíblico Mardoqueu não se prostrou perante Ramã. Por quê? Porque judeu, depois do cativeiro, entendia: nós nunca mais vamos se prostrar diante de ninguém e diante de ídolo nenhum. Então, quando o menino judeu ia para a escola judaica aprender, a primeira coisa que ele aprendia era recitar a lei de Deuteronômio, dizendo da seguinte maneira: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Eu analisando, quando Jesus, já com seus 30 anos de idade, foi tentado pelo diabo, Jesus usou uma arma poderosa que ele aprendeu ainda criança. E aí eu comecei a entender algo divino. Aí eu comecei a entender algo grande da parte do Senhor. Aí eu entendi, pastor, por que nós estamos criando uma geração às vezes tão fraca em relação àquilo que o mundo vem trazendo e aquilo que o mundo vem propondo para esta nova geração. Porque a verdadeira arma, o verdadeiro princípio de Cristo, ele se utilizou de um princípio que ele aprendeu ainda criança. E a nossa geração tem esquecido disso. Os pais não têm mais se preocupado em mostrar a Cristo pela palavra, não têm se preocupado em colocar a palavra no coração dos filhos. Isso tem feito com que eles cresçam sem ter conhecimento do cristianismo, sem ter firmeza nos princípios da palavra. Daí quando chegam na sua estatura maior, quando chegam para enfrentar uma universidade, uma faculdade, quando o mundo vem com toda sorte de pesos e tentações, quando eles chegam no momento de ter que enfrentar o deserto de suas vidas, eles cedem às tentações do diabo. Por quê? Porque desde o princípio de sua infância não foi neles implantados os princípios da palavra de Deus. E eu tenho um recado para o coração de alguém. Eu tenho um recado para o coração de alguém. A nossa geração só poderá permanecer firme e inabalável quando primeiro entendermos que somente pelo poder dos princípios do Evangelho e da palavra de Deus é que o povo de Deus permanecerá sendo forte, a igreja de Cristo permanecerá constante, firmada e fortalecida na fortaleza de Cristo Jesus, pelo poder da palavra. Aleluia, aleluia. Eu acho tão lindo que no próprio texto de João, capítulo 2, verso de número 16, João vem escrevendo da seguinte maneira, pastor. E eu acho interessante porque em Mateus capítulo de número 4, o diabo faz 3 propostas para Jesus. A primeira proposta que o diabo faz para Jesus é: tu, és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A primeira tentação era provocar o desejo da carne, que estava exausto naquele momento. A segunda proposta que o diabo fez para Jesus, Isaías, foi mostrar para Jesus, abrir e fazer Jesus ver com os olhos todo o poder e toda a fama. A primeira proposta foi tocando na carne, a segunda proposta foi mostrando nos olhos, e a terceira proposta que o diabo fez para Jesus é falar para Jesus: lança daqui de abaixo e mostra que os anjos estão a favor do Senhor. O Senhor é o grande, o Senhor é o cara, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, provocando em Jesus e tentando despertar em Jesus a soberba da vida. E se nós olharmos para o texto de João, capítulo de número 2, no mesmo versículo nós lemos o 14, mas no 15 e no 16, João vem escrevendo na igreja dizendo assim: ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu venho aqui nesta noite, encerro nesse momento esta palavra que o Senhor nos chama a atenção, para olharmos para as verdades da palavra e entender que o verdadeiro poder da palavra, a verdadeira fortaleza da igreja, está não quando temos uma Bíblia na mão, mas quando temos a palavra de Deus dentro da nossa alma. A tentação vem, o inimigo vem, o maligno vem, mas o alfinete da palavra de Deus,
vem fisgar, vem alfinetar a nossa consciência e nos mostrar qual é a verdadeira vontade de Deus pela sua palavra. E por fim, é o poder da palavra de Deus que vence dentro de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e que Deus abençoe a sua casa. Entenda, o poder da palavra é a única forma que temos de nos mantermos em pé, porque pelo poder da palavra nós somos fortes. Pelo poder da palavra o inimigo já está vencido e já está posto debaixo dos pés da igreja. Pelo poder da palavra sois fortes. Glória a Deus, que Deus vos abençoe em nome